Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Wallace de Souza Sampaio, estudante do curso de Nutrição e Educação Física pela Unicesumar. E neste vídeo eu estarei mostrando o processo de confecção de um puff ecológico desenvolvido para o projeto de extensão intitulado Fabricação de Ecopuff para Espaços Educacionais. Para começar, eu utilizei a sobreposição da metade de uma garrafa PET sobre uma garrafa inteira. Mais especificamente, eu cortei a metade de uma garrafa, utilizei a parte que fica no fundo, sobrepus sobre uma garrafa inteira, formando essa estrutura que você pode ver na imagem. Essa técnica serve para conferir maior estabilidade e firmeza ao produto final. No total, foram utilizadas 14 garrafas inteiras e 14 garrafas pela metade. Após formar essa estrutura, coloquei todas as garrafas uma ao lado da outra, intercalando entre uma com a tampa apontada para cima, a outra com a tampa apontando para baixo. No total, tentei organizar de forma que 7 garrafas ficassem com as tampas apontadas para cima e 7 garrafas ficassem com as tampas apontadas para baixo, porque essa parte é importante, porque é nas tampas que nós parafusaremos tábuas de forma a conferir mais firmeza ao produto e um acabamento mais sofisticado, formando uma estrutura circular, e circundei com fita adesiva. Uma dica é, quanto mais justo for fixada a fita adesiva, maior estabilidade será conferida ao puff ecológico. Em seguida, para proporcionar ainda mais estabilidade à estrutura, eu optei por utilizar fundos de guarda-roupa, embora também pudesse ser utilizado MDF, madeirite ou outro tipo de madeira. Cortei as peças em formato circular e as parafusei nas tampas das garrafas, tanto na parte superior quanto na parte inferior da estrutura. Depois disso, utilizei papelão para revestir as laterais do puff, fixando com fita adesiva. De forma opcional, eu ainda adicionei um pouco de cola-tudo nas garrafas que fica à margem da estrutura, entre as garrafas e o papelão que circunda, porque assim foi possível fixar o papelão à estrutura das garrafas. Observe que até aqui muitos mecanismos justificam porque o produto final fica muito estável. Primeiramente, a fita adesiva que circundou as garrafas confere uma certa estabilidade. Somado às madeiras que ficam na parte superior e inferior, parafusadas, ainda mais estabilidade. E o papelão que circunda confere ainda mais estabilidade, porque reduz movimentos laterais que pudessem ocorrer nas garrafas. Para o acolchoamento, eu utilizei uma fatia de colchão, que seria descartado, na parte superior, e utilizei um pedaço de um tecido para revestir este acolchoado, tornando o acabamento ainda melhor, embora essa parte do tecido também seja opcional. Esse tecido que eu utilizei para revestir a espuma, eu não costurei nem colei, eu simplesmente encaixei no vão que ficava entre o papelão e as garrafas, como você pode ver. O recorte circular de um acolchoado de colchão ou um outro tipo de espuma, sozinho já consegue fazer essa função. Afinal, o produto final será revestido com uma capa. Assim, poderia simplesmente ser feito a colagem, de uma estrutura circular de algum tipo de espuma na parte superior. Eu optei por não acolchoar as laterais por uma questão estética do produto e porque também não é tão necessário assim. Afinal, a parte mais importante que precisa ser acolchoada é a parte superior, mas acolchoar as laterais também é uma opção. Com essa estrutura pronta, passei para a confecção da capa. Nessa etapa, eu contei com a ajuda da minha mãe para realizar a costura. Para isso, eu cortei um círculo de tecido, mais especificamente o tecido suede, correspondendo o diâmetro do puff, que foi utilizado para a parte superior. Em seguida, cortei uma faixa de tecido para envolver toda a lateral, deixando alguns centímetros de sobra para a costura. Também reservei um tecido adicional para o acabamento da parte inferior. Depois, costurei a faixa lateral ao círculo superior, formando uma capa capaz de revestir completamente o puff. Após vestir a capa na estrutura, realizei o acabamento inferior.
utilizando outro corte circular de tecido. Essa peça da parte inferior pode ser colada ou costurada. Neste caso, eu optei por costurar, pois proporciona um acabamento mais bonito e durável. Com isso, o EcoPuff ficou concluído, transformando materiais que seriam descartados em um objeto útil para ambientes educacionais e até mesmo para ambientes residenciais. A depender do acabamento final, ele fica tão bonito que serve até mesmo para decorações. E assim nós contribuímos para o meio ambiente, reduzindo resíduos que seriam descartados no meio ambiente. Espero que tenha gostado da demonstração. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.